Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor David, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje o tema será energia. De onde que ela vem? Nós sabemos que as máquinas estão no nosso dia a dia em qualquer lugar que nós estivermos. Aqui na minha frente, eu tenho uma máquina me filmando. Na sua casa, você tem uma máquina da onde você está me assistindo. Elas estão por todas as partes, nos transportando, facilitando as nossas vidas. Mas afinal, o que as máquinas precisam para poder funcionarem? Como tudo que existe nesse planeta, as máquinas também precisam de energia. Mas afinal, de onde vem a nossa energia? A nossa energia, ela é originada a partir dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, como o próprio nome já diz, fóssil, eles são formados a partir de milhões de anos. São restos de animais e vegetais, vestígios, que se depositaram nas rochas sedimentares. E, a partir daí, eles sofreram o processo de alta temperatura e pressão. Vamos observar aqui, nosso primeiro slide, uma máquina daquela mais antiga, na época da Revolução Industrial, lá no século XVIII. São as engrenagens da máquina movidas pela energia. Então, vamos para o nosso segundo slide, que é exatamente o que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar tipos de energia. Vamos estudar também os impactos causados ao meio ambiente, isso é muito importante. E as fontes de energia alternativas, que são as discussões que vêm sendo feitas sobre as possibilidades de soluções dos problemas ambientais que nós temos hoje. Então, nós chegamos à parte que fala dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, nós temos três, como vocês viram aí no slide. Nós temos o petróleo, nós temos o carvão mineral e nós temos também o gás natural. Eu vou começar pelo segundo, o carvão mineral. O carvão mineral, ele foi a fonte de energia que foi descoberta, primeiramente. Por quê? Conhecida pelos antigos como uma rocha de fogo ou pedra de fogo, o carvão mineral, como nós podemos ver aqui nesse slide, ele realmente é uma rocha, ou uma pedra, como você queira chamar. E ele se formou pela compactação dos vegetais lá da pré-história, de outras eras, no decorrer de milhões de anos dentro das rochas sedimentares. Então, ele realmente é uma rocha inflamável. E as primeiras máquinas surgiram movidas ao carvão mineral, como, por exemplo, aquele trem, a Maria Fumaça, que solta aquela fumacinha lá na frente. Depois, nós temos o petróleo. O petróleo nós podemos dizer, a principal fonte de energia que nós utilizamos hoje. O petróleo, ele não é só uma fonte de energia, ele é matéria-prima para inúmeros produtos. Muitas coisas que vocês podem observar aqui nessa sala de aula são feitas de petróleo, plástico, borrachas sintéticas, vários tipos de materiais. Isso é de grande conhecimento, mas o grande problema do petróleo é quando ele é utilizado para produzir energia, como, por exemplo, a energia elétrica, ou, por exemplo, também outros derivados de energia, como a gasolina, o diesel. A sua queima libera um gás chamado o CO ou CO2. São dois tipos de gases, que é um gás composto por carbono. O carbono é um grande problema, porque observe esse slide aqui. Nós temos uma indústria liberando grande quantidade de gases poluentes, de carbono. O carbono, pessoal, ele é o vilão e o mocinho. Por quê? Porque o carbono ele é essencial para a vida. Se ele estiver na quantidade ideal, ele mantém nosso planeta quente, Olha o nosso planetinha aqui. Ele precisa muito do carbono.
Só que o que acontece? Quando esse carbono está em excesso, o planeta esquenta demais. E é isso que o ser humano está fazendo. Ele está pegando todo esse carbono que está no solo e está jogando diretamente na atmosfera, através da queima dos combustíveis fósseis. E isso gera um fenômeno chamado de aquecimento global. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O aquecimento global nada mais é do que o calor da radiação solar, ele se mantém preso aqui na Terra devido ao carbono que retém esse calor. E com isso, esse aquecimento gera inúmeros problemas. Além da elevação da temperatura, nós temos também a elevação do nível do mar através do derretimento das calotas polares. Isso a gente não tem ainda a real clareza do que possa ser o nosso futuro a partir disso, porque realmente nós estamos manipulando, brincando com a natureza. Nós temos também o gás natural. O gás natural, ele é muito utilizado para fazer os veículos se locomoverem, também conhecido como GNV. Ele também se forma junto com o petróleo. Ele fica numa parte mais acima, porque ele é mais leve, ele está no estado gasoso. Então, pessoal, a partir daí, nós estamos percebendo que essas fontes de energia, como, por exemplo, o carvão, mineral, o petróleo e o gás natural, são fontes de energias finitas, elas não são renováveis. Por que não são renováveis? Porque elas precisam de milhões de anos para se renovar. E nós não temos esse tempo para esperar para poder novamente produzir novas fontes de energias, né? Porque nós precisamos para ontem, para hoje. Nossa vida não vai parar nós esperar milhões de anos para poder esperar o petróleo se formar novamente. Além do mais, o petróleo ele é inviável, que além de ser finito, ele é extremamente agressivo ao meio ambiente. Então, pessoal, vamos olhar aqui o próximo slide. Nós temos uma hidrelétrica. Por que eu estou mostrando aqui a imagem da hidrelétrica? Porque a hidrelétrica é uma forma que nós temos de produzir energia elétrica, que é fundamental também para as nossas máquinas poderem funcionar, sem precisar queimar o petróleo nem o carvão mineral. Só que o problema é que a hidrelétrica, ela também é vilã, ela não é a mocinha da história. Porque para eu produzir energia elétrica gerada através da força das águas, eu preciso represar uma grande área verde. Então, eu acabo inutilizando, eu acabo destruindo, extinguindo inúmeras espécies de animais e vegetais por quilômetros e quilômetros quadrados. A gente nem sabe o prejuízo disso para o futuro, porque a gente está atacando uma biodiversidade que, na verdade, ainda está desconhecida. E quem sabe mais lá na frente nós poderíamos descobrir a solução, a cura de doenças ou qualquer coisa que seja importante para a humanidade, não é verdade? Então, pessoal, na economia, na atividade produtiva, as fontes de energias, elas são utilizadas, são essenciais, né, para essas atividades. Como, por exemplo, na indústria. A indústria, ela queima o carvão mineral, né, para fazer as máquinas funcionarem. Usa o petróleo como matéria-prima também. Na agricultura já é diferente. Não, é a mesma coisa. Por quê? Porque na agricultura nós precisamos das máquinas para poder fazer o trabalho que muitas pessoas fariam. Essas máquinas são pesadas. Primeiro, elas compactam o solo. E nisso você está inutilizando o solo. Além do mais, elas se movimentam a partir da queima do diesel ou da gasolina, que, como nós mostramos, é totalmente prejudicial ao meio ambiente. Não é verdade? Então, nós precisamos o quê? A partir de tudo isso que estamos sabendo agora, tomando conhecimento, surgiu um tema chamado sustentabilidade. A sustentabilidade seria exatamente você produzir fontes de energias conhecidas como energias limpas ou alternativas. Seriam aquelas fontes de energia que não agrediriam
o meio ambiente. Seriam fontes de energias renováveis, que poderiam se renovar. Mas, professor, como assim fontes renováveis que se renovariam? Como, por exemplo, a luz solar. A luz solar, a gente sabe, vocês não sabem, mas eu vou dizer, o nosso Sol, ele tem aproximadamente uma vida útil de 15 bilhões de anos. Mas 15 bilhões de anos é um tempo imensurável, né? Então, o nosso Sol, ele nasce todo dia e traz luz, e ele é uma ótima fonte de energia também. Então, a energia solar seria uma alternativa. Porém, para que nós possamos aproveitar a energia solar, nós utilizamos o quê? Olha aí, a energia solar, ela é captada pelos grandes painéis de metal. Esses painéis, sendo produzidos em grande quantidade, o que vai acontecer? Eu preciso de quê? Eu preciso de ferro, eu preciso de aço. E onde que eu busco isso? Eu busco na terra, né? Eu vou ter que revolver esse solo, revolver essa terra toda, e eu estou agredindo também a natureza, né, para poder fazer isso. Então, é uma solução? É, mas ainda tem uma questão a ser resolvida. Não emite os gases poluentes, mas, por outro lado, vai ter uma exploração acentuada, né, do minério de ferro. Outra opção, olha aí, é a energia eólica. A energia eólica utiliza a força dos ventos, mas, como a gente pode ver lá, a força dos ventos para girar essa hélice, né? A força dos ventos, pessoal, para girar essa hélice e produzir a energia elétrica, que a gente precisa bastante. Então, o que acontece? É metal também. Então, eu preciso de grande quantidade, né, para fazer o trabalho que o petróleo, o carvão e o gás mineral fazem. É verdade? E também, hoje em dia, nós temos o carro elétrico, uma grande solução, né, para os nossos problemas da emissão dos gases de carbono, CO, CO2, porque ele se move à base de energia elétrica. Mas, primeiro, nós precisamos de quê? Nós precisamos de energia elétrica que seja produzida de forma limpa, né? E até agora nós estamos com dificuldade de conseguir equacionar isso. Além do mais, o carro elétrico ele não emite os gases poluentes, é verdade. Por outro lado, ele precisa de uma bateria. E as baterias, elas possuem metais pesados, que quando ocorre o descarte desses materiais, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo a poluição dos solos, dos lençóis freáticos e etc. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar, mas reduzir de imediato a questão dos combustíveis fósseis para ontem. Você gostou da nossa aula? Então agora vamos ao nosso desafio. Eu quero que vocês façam uma lista de tudo que vocês utilizam no seu dia a dia, das máquinas que você mais acha importante que você utiliza. Eu quero que você liste-as, eu quero que vocês coloquem um S de sustentável para aquelas máquinas que utilizam fontes de energias sustentáveis, limpas, que não agridem o meio ambiente. E eu quero também que vocês coloquem um X ao lado das máquinas que não utilizam as fontes de energias que são sustentáveis. E aí, pessoal, depois vocês vão ver quantas máquinas que vocês utilizam que realmente não estão agredindo o meio ambiente. Vocês vão se surpreender. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima!